Ei, me fala uma coisa, você sabe quais são os países que mais mata cristão no mundo de hoje? Você sabe me dizer quantos cristãos hoje estão presos e sequestrados pela causa do evangelho? Você sabe a diferença entre mártir e herói? Você sabe quem foi o primeiro mártir da história do cristianismo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema missões. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado do teu botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. E não esqueça também, hein? Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo da Escola Dominical já estará aqui no ar. Então coloca um reloginho aí, 7 horas da manhã, todas as segundas-feiras nós estaremos com um vídeo aqui no ar. Queridos, eu quero fazer um pedido para vocês. Por quê? Porque eu tenho postados outros vídeos aqui no meu canal em dias esporádicos. Eu tenho postado vídeo, eu tenho postado shorts, tá? E eu peço para vocês assistirem, eu peço para vocês compartilharem, dê essa força também, porque os outros vídeos eu julgo também que é importante. Então aqui nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos e eu vou deixar aqui em cima para vocês o último vídeo que eu fiz. Por exemplo, um novo convertido, ele pode ser líder espiritual? Eu fiz esse vídeo, então, ó, tá, o card está aqui em cima, eu vou deixar aqui embaixo também o link e compartilha com as outras pessoas e fica assistindo também os shorts que eu sempre estou colocando aqui para vocês, ok? Lição de número 11 que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 8 a 9. Depois a gente pula para o verso 13 e o verso de número 14. E depois nós vamos dar uma olhadinha também em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. O que nós vamos falar hoje? Existem pessoas sendo perseguidas, mortas, presas, sequestradas em nome do Cristo. Hoje, eu estou falando agora. Eu estou gravando essa aula 5 para as 4. 5 para as 4. Ou seja, 3h55. Hoje, tem lugares, países, que o evangelho não pode ser pregado? Tem cristão sendo preso agora? Nesse exato momento, existe alguém preso por causa da sua fé? É isso que nós vamos dar uma olhadinha. O que eu quero que você entenda é o seguinte: do mesmo jeito que a igreja foi perseguida no início, ela continua sendo perseguida. É essa a ideia que você precisa ter em mente, porque você está no Brasil, ou então você está nos Estados Unidos. Talvez você está em algum lugar onde o evangelho não sofre pressão. Porque hoje, por exemplo, ser crente no Brasil é top. Hoje ser crente no Brasil dá dinheiro, dá status, dá like, dá fama. Ou seja, hoje ser crente no Brasil te leva para os programas de televisão. Mas existem muitos países que não. Tem muitos países que ser cristão é assinar o seu atestado de óbito. Literalmente, você está se entregando à morte. Tópico primeiro, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Ponto 1, a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Eu vou deixar aqui em cima uma aula que eu fiz sobre Estevão. É uma lição preciosa, você precisa assistir ela. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Aqui eu quero fazer uma diferença entre mártires e heróis. Qual é a diferença, Fábio? Por que ele não foi um herói? Porque ele não morre por uma causa nobre. Presta atenção. Naquele momento, o cristianismo não era a nobreza.
o cristianismo não estava no clero. O cristianismo não estava nos holofotes. O cristianismo não era a bola da vez. O cristianismo era um submundo. O cristianismo era algo que acontecia nas periferias de Jerusalém. Então, o que o herói faz? Ele morre por uma causa nobre. O mártir é diferente. Ele morre por causa de uma crença. Então, qual foi a crença de Estevão? A crença se chamava Jesus de Nazaré. Ele morre por causa da sua convicção. Ele morre por causa da sua confissão de fé e prática. É por isso que Estevão morre. Olha que interessante. A palavra Marte ou mártires no plural, ela vem da palavra testemunha. E testemunha em hebraico, olha que interessante. O que é uma testemunha? É aquele que presencia um fato. E a partir do momento que ele vê o fato, ele narra o fato. Mas eu quero dar uma interpretação um pouco diferente. Eu já falei, volto a repetir. A palavra testemunha no hebraico pode significar também fazer algo novamente. Então, quando a Bíblia diz que vocês serão as minhas testemunhas, uma das ideias do texto sagrado é o seguinte: se precisar, eu morro de novo. Porque se testemunhar é ver alguma coisa e falar, e se testemunhar significa também no original hebraico fazer de novo, ou seja, testemunha não pode se arrepender. A testemunha tem que ter essa ideia na cabeça. Se for preciso, eu morro de novo. Se for preciso, eu faço novamente. Se for preciso, eu vou para a forca. Se for preciso, eu faço tudo novamente. Ou seja, ele faz, refaz, refaz e refaz. Essa que é a ideia da palavra testemunha em hebraico. Ponto 2. A igreja foi dispersada. Estevão morre. E a minha pergunta é: quem mata Estevão? A própria igreja. Igrejas estão matando Estevão. Tem muitos Estevão dentro das nossas igrejas que estão sendo mortos pelo clero. Infelizmente, muitos Estevão estão com a voz calada, impossibilitados de falarem. Ou seja, muitos até falam, mas são mortos, são degolados, são impossibilitados de uma forma definitiva do clero de anunciar o verdadeiro evangelho. Porque se nós lermos, essa aula é essencial, você precisa assistir, vou deixar ela aqui em cima, aqui embaixo, lições sobre Estevão. Estevão deu uma aula de Bíblia, Estevão deu uma aula de teologia, Estevão deu uma aula de conhecimento judaico. Ele deu uma aula de história do Deus que estava governando. Mas a igreja o mata. E quando a igreja o mata, a igreja então entra em uma dispersão. Ou seja, a igreja sai de Jerusalém e ela ganha outras fronteiras. Então, quando é que começou o crescimento da igreja? Com perseguição. A igreja precisa sofrer também perseguições. Ponto 3. A perseguição cristã é uma realidade. Aqui eu preciso dar alguns dados para vocês. Primeiro dado que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você sabia que no ano passado, em 2022, morreram mais de 5.500 cristãos por causa do evangelho? O ano passado, cerca de 2.100 igrejas foram atacadas ou fechadas. Olha que outro dado interessante, cerca de 124.000 cristãos foram retidos à força dentro das suas casas por causa da fé. Ou seja, mandaram eles ficar dentro de casa. Olha que outro dado interessante que eu trouxe para vocês. Vocês sabem quais são os países onde é mais difícil ser um seguidor de Jesus? Eu vou enumerar aqui 11 países. O primeiro país hoje, onde é mais difícil ser seguidor de Jesus, é na Coreia do Norte. Segundo, Somália. Terceiro,
Iêmen. Quarto, Eritreia. Quinto, a Líbia. Sexto, Nigéria. Sétimo, Paquistão. Oitavo, Irã. 9, Afeganistão. 10, Sudão. E em 11º lugar, a Índia. Ou seja, esses são os países onde tem mais dificuldade de seguir a Jesus. Olha outro dado interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Onde cristãos enfrentam o maior nível de violência. Vou dar 11 países para vocês. 12. Olha que interessante. Primeiro, Nigéria. São países que os cristãos sofrem violência. Então, primeiro, Nigéria. Depois, Paquistão, Camarões, Índia, Burkina Faso. Olha que país interessante. Sexto, República Centro-Africana, Moçambique, República Democrática do Congo. Nono, a Tanzânia. Depois, olha que país difícil esse até de nós mencionarmos. Mianmar, Colômbia, Níger. Ou seja, esses são os países onde os cristãos enfrentam o maior tipo de violência. Por exemplo, na Bolívia, perto de nós, perto do Brasil, cristãos sofrem níveis de perseguição, de violência. Um outro dado que eu quero trazer para vocês, onde os cristãos são mais mortos, aonde mais se mata cristão hoje, eu vou colocar 10 países aonde mais se matam cristão. Número 1, Nigéria. 5.014 homens ou mulheres ou cristãos foram mortos. Terceiro país, Moçambique. Morre cerca de 100 pessoas por ano. Na República Democrática do Congo, mais 100 cristãos foram mortos. Olha que interessante, na República do Centro Africana, 61 pessoas morreram. Em Mianmar, 42. Na Colômbia, 21 cristãos. Na Índia, 17. No México, 14. E Honduras, 14. Olha que agressividade nós estamos enfrentando hoje. Você sabe quais são os países onde as igrejas são mais fechadas e atacadas? Vou dar aqui 10 países. Esse relatório ele foi de 2021 a 2022. Ele está baseado no mês de outubro até o mês de setembro de 2022. Então ele começa em outubro de 2021 e vai até setembro de 2022. Primeiro país onde mais se fecha a igreja hoje, no planeta Terra, é na China. Cerca de 1.000 igrejas são fechadas na China por ano. Nigéria, 100. Mianmar, 100. Moçambique, 100. República Democrática do Congo, 100. Ruanda, 100. Angola, 100. Índia, 67. México, 42 igrejas. Colômbia, 37 igrejas. Você consegue entender que hoje nós estamos sofrendo uma grande perseguição? Existem países que estão na janela 10/40, mas existem países que estão fora da janela 10/40. Então nós precisamos entender uma coisa. Existe uma perseguição contra a fé dos cristãos. Tópico segundo, a perseguição cristã na atualidade. Ponto 1. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Aí eu volto a citar. No Brasil é mole. No Brasil é mamão com açúcar ser crente. No Brasil não tem problema nenhum. Volto a repetir. Acabei de dar essa lista para vocês de países onde igrejas são fechadas, cristãos são mortos, cristãos são violentados. Ou seja, o mundo ainda está contra o evangelho. Existem países que estão contra o evangelho. Olha a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a nação mais fechada ao evangelho. Ou seja, a Coreia do Norte é um lugar onde realmente o evangelho é quase impenetrável. Então eu acabei de mostrar aqui para vocês vários lugares onde o evangelho está sofrendo. E nós temos que se alertar para isso. A igreja precisa despertar para missões.
Tópico terceiro, como ajudar a igreja perseguida. Querido, aqui é fundamental você prestar atenção. Como que eu ajudo? Primeiro ponto, conheça a gravidade da situação. Você acabou de conhecer a gravidade dessa situação. Vocês sabem como que está a igreja hoje sendo perseguida. Como então que eu ajudo, Fábio? Existe alguns movimentos que ajudam a mapear a perseguição contra os cristãos hoje. Por exemplo, só você entrar no Sename. Eu vou deixar aqui embaixo os sites. São todos sites confiáveis, onde você entra lá e você conhece como que os cristãos são perseguidos. Então nós temos a Semane, nós temos as Portas Abertas e nós temos a Voz dos Mártires. Ou seja, esses são sites que você pode entrar lá, você vai conhecer toda a história de perseguição atual e ali você também consegue ajudar a obra missionária. Ou seja, então como que eu ajudo, Fábio? Entrando em sites, ajudando esses movimentos que estão ajudando esses crentes que estão sendo perseguidos lá nos seus países. Porque se nós for esperarmos Rede Globo, Rede Record, SBT, ou seja, se nós formos esperarmos os canais de mídias anunciarem isso, pode ficar tranquilo que a gente nunca vai ter essa informação. Não espera nada da ONU. Não espera nada da ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Eles não estão nem aí para os cristãos que estão sendo mortos. Ou seja, esses homens estão trabalhando em favor do evangelho. Então nós precisamos alargar isso, anunciar para todo mundo que os cristãos estão sendo mortos por causa da sua crença. Então siga as Portas Abertas, siga a Voz dos Mártires, siga esses movimentos, ajude-os financeiramente. E se você tiver a oportunidade, se esse chamado arder no seu coração, se entrega na obra de Deus também. Ajude pelo menos esses homens que estão lá a fazerem a obra de Deus. Como que eu posso ajudar, Fábio? Orando pela igreja perseguida. Por quê? Porque isso está na esfera espiritual. Paulo disse, a nossa batalha não é contra a sangue nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. E eles ficam não em qualquer lugar, eles ficam nas regiões celestiais. Ou seja, essa guerra é no mundo dos espíritos. A igreja precisa urgentemente orar. E aqui eu faço um desafio para vocês. Reúne, talvez a sua igreja não queira abraçar essa ideia, mas reúne um grupo de vocês, vamos fazer um contrato aqui, vamos reunir um grupo de pessoas para nós orarmos, pelo menos por esses países que eu nomeei aqui. Talvez você pode orar também pela janela 10x40, na janela 10x40 tem 67 países. Eu mencionei países que não estão na janela 10x40, por exemplo, Colômbia não está na janela 10x40. Mas nós podemos orar por eles. Ou seja, nós precisamos clamar pelas nações que estão em sofrimento. Reúne um grupo de pessoas, reúne 5, 10, 15 irmãos aí. Fala assim, vamos orar pela janela 10x40? Vamos orar pelos países que estão sendo perseguidos? Vamos fazer um movimento entre nós? Vamos fazer a diferença? Porque se cada grupo ajudar um outro grupo a fazer a diferença, porque eu entendo uma coisa, que juntos somos mais fortes. Eu preciso fazer a diferença. Então nós precisamos orar pela igreja que está sendo perseguida. Ponto terceiro, como que eu ajudo essa igreja, Fábio? Se envolva com a causa da igreja perseguida. Como? Orando, pesquisando e ajudando financeiramente. Então o meu conselho para vocês é o seguinte, acessa o portal das Portas Abertas, acessa o site da Voz dos Mártires, acessa o site da Semane, os links estão todos aqui embaixo. Ajude esses homens, essas mulheres, essas crianças que estão presas e perseguidas nesses países. Eu não posso ir, eu vou orar e vou ajudar financeiramente, porque entendo uma coisa, que essa luta não está no mundo terrestre, está no mundo espiritual. Então é isso que eu preciso acessar. Vamos juntos, nós somos
mais forte. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.